Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos começar um encontro para tratar aqui dos defeitos do negócio jurídico, especificamente aqueles defeitos que derivam de afetações que se dão no âmbito da capacidade de cognição do sujeito. Esses defeitos, nós vamos ver, todos eles têm estreita relação com a percepção que o indivíduo tem acerca da realidade dos fatos. Então, vamos examinar cada uma dessas hipóteses de forma detida, e eu espero que ao final do nosso encontro nós tenhamos aí uma visão adequada do que são esses defeitos. Né? E, de início, convém dizer que esses defeitos estão devidamente elencados no artigo 171, inciso 2 do Código Civil, que são os defeitos do negócio jurídico propriamente dito. São os defeitos que tornam o negócio anulável. E, como eu falei na última aula, o que vem ser essa anulabilidade? É a probabilidade que o ato tem de ser invalidado caso o defeito que o acomete não seja corrigido. Né? O mesmo não ocorre quando o ato é nulo. Aí a declaração que tiver que ser dada acerca dos efeitos que derivam desse ato é de invalidade plena e ato contínuo a cessação dos efeitos que eles produzem. Isso de acordo com o que dispõe a dicção do artigo 182 do Código Civil. Né? Antes, contudo, me permito apenas um breve comentário sobre o filme que eu recomendei que vocês assistissem e, a partir daí, elaborassem uma resenha. Né? Espero que tenham gostado. É um filme que data dos anos 70, mas que aponta para o futuro, né? Com a preocupação no que diz respeito aos recursos naturais, né? Com a possibilidade do ser humano continuar vivendo de forma harmônica em sociedade, uma sociedade que se encontra diante de um universo de recursos limitadíssimos e que impõe efetivamente às pessoas que vivem embaixo daquela redoma um tempo de vida limitado, né? E aí, à medida que você vai envelhecendo, você vai mudando a cor da sua roupa, até que dois personagens insatisfeitos e resignados com aquela realidade resolvem fugir daquela redoma, sair daquela bolha, né? E ver que o mundo lá fora não estava assim tão precário quanto as vozes, né, de comando daquela sociedade costumavam dizer, tá certo? Eu espero que vocês tenham... Olha, eu adorei as análises que vocês fizeram, tá certo? Eu estou realmente bastante assim, não digo encantado, mas eu estou assim muitíssimo satisfeito com a qualidade do trabalho que vocês apresentaram, tá? O que me deixa feliz porque efetivamente o que se busca através de uma avaliação é a percepção e a capacidade de interpretação de vocês, futuros operadores do direito, em relação aos fatos da vida, tá certo? Então, eu acredito que mais uma semana eu já devo ter o resultado das avaliações de vocês, e aí eu vou lançar no sistema, mas desde já eu quero parabenizar a turma como um todo pelos excelentes trabalhos que eu tive a oportunidade de ler, tá certo? Muito bem, vamos então avançar. A aula está sendo gravada, e vamos falar agora sobre os defeitos do negócio jurídico. São defeitos que vocês vão ouvir falar disso o resto da vida de vocês, enquanto vocês estiverem dentro do universo jurídico. Né? E o primeiro deles é o erro. Tá certo? O que vem ser o erro do ponto de vista jurídico, do que diz respeito aos atos jurídicos? O erro é a manifestação que eu produzo acerca de um fato, acerca de uma pessoa, acerca de uma coisa, tá? É a manifestação equivocada da realidade, mas esta manifestação equivocada, ela parte de mim. Talvez por ignorância, por desconhecimento, eu acabo manifestando uma opinião errada acerca de fato, pessoa ou coisa, né? O que seria um fato? A ocorrência de um evento, o teor de uma norma, tá certo? Entrou uma norma em vigor, aí eu acho que essa norma se aplica a determinados casos, e aí, ao fazer a leitura apropriada da norma, eu descubro que dentro de um rol de 3, 4 hipóteses, apenas 2 delas foram alcançadas pela norma, né? Eu costumo dar um exemplo mais pueril em relação ao que vem ser o erro de direito, né? Enquanto uma espécie de erro, porque eu estou acreditando que sou detentor de um direito, na verdade não sou, né? E eu ouvi isso da boca de um policial militar. Ele disse, mas o criminoso tem o direito de fuga. Gente, não existe direito de fuga. Da feita que você identifica o indivíduo cometendo um ato ilícito criminal,
e você dá voz de prisão para ele, ele tem que se deter. Caso ele não se detenha por livre e espontânea vontade, aí sim você vai evitar contra ele um procedimento persecutório para apreendê-lo e submetê-lo, então, ao crivo da atividade policial, investigativa e até mesmo processual, na eventualidade do ato ele vir a ser praticado, ser recepcionado como sendo uma figura efetivamente delituosa, independentemente de promover uma ação penal pública incondicionada, condicionada ou de natureza privada, tá certo? Mas o fato é que não existe esse direito de fuga, tá certo? Quem diz isso manifesta uma opinião errada acerca de um determinado fato, tá certo? Erro de pessoa. Casei-me com uma pessoa e na noite de núpcias descobri que ela usa documentos falsos. Não é a pessoa que eu acreditava que fosse. Ou então, ainda que seja a mesma pessoa, descobri na noite de núpcias que a pessoa ela sofre de um problema de esquizofrenia, ela não consegue discernir adequadamente a realidade, ela tem fugas, né, da realidade. Isso pode ser considerado erro de pessoa, tá certo? Vejo na fotografia que não está muito bem iluminada uma pessoa e penso que essa pessoa é morena, por conta das sombras que a fotografia está expondo. Mas aí, ao conhecer a pessoa diretamente, eu acabo identificando que, na verdade, ela é branca, ou ela é parda, tá certo? Isso aí são erros de pessoa. E o erro sobre a coisa, sobre a substância? Eu posso, de repente, comprar uma pedra em uma mina, e por ter comprado essa pedra em uma mina, acreditar que essa pedra é valiosa, quando na verdade ela não é. Então, se a manifestação partiu de mim e considerei que aquele item que eu encontrei na mina é um item valioso, posteriormente eu acabo descobrindo, através dos métodos de identificação, que essa pedra que eu encontrei em uma mina, ela não é valiosa, nem semi-valiosa. Ela é simplesmente uma pedra que não tem valor comercial algum. Isso também é uma manifestação de erro, tá certo? Então, o erro, ele atinge esses três vetores. Ele parte da minha pessoa e ele se projeta no universo exterior em relação a fatos, pessoas e coisas, né? Eu quero, por exemplo, comprar um cavalo. E aí, eu acredito que o cavalo que eu estou comprando, pelas características exteriores dele, e sem que eu tenha tomado qualquer tipo de iniciativa em saber da procedência do cavalo, eu penso que ele é um puro sangue. Posteriormente, ao levar ao veterinário, eu descubro que ele não é puro sangue, ele é um cavalo pangaré, né? Ele é um cavalo que não tem raça definida, é um cavalo mestiço. Então, são situações que eu, pela minha ignorância, pelo meu desconhecimento, eu acabo manifestando opinião diversa do que efetivamente representa o fato, ou a pessoa, ou a coisa. A essa figura, em direito, nós chamamos de erro. E por que ela representa uma causa de invalidade relativa do negócio jurídico? Porque ela se constitui como um defeito do negócio jurídico. Aí, relembrando aquela exposição, né, da nossa aula, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui o slide. Voltando aqui para a nossa apresentação, observem que para que o negócio jurídico exista, para que o ato jurídico exista, é necessário que ele seja fruto de uma manifestação de vontade. Ora, a manifestação de vontade é aquilo que há de intrínseco na minha pessoa e que exteriorizará o que eu pretendo fazer. Então, se eu manifesto um erro, por via de consequência, essa minha declaração de vontade em querer praticar determinado ato, em querer celebrar um negócio, ela virá afetada. Em que medida? Na medida em que eu, por ignorância, estou celebrando o negócio sem ter exatamente o adequado conhecimento do que eu estou fazendo, porque eu estou agindo em erro. Tudo bem? Isso, então, é o que nós temos para tratar acerca do erro. Muito bem. Vamos avançando aqui. O erro, ele pode ser substancial, né? Quando ele trata de pessoa, objeto e coisa, fato, pessoa e coisa, ou ele pode ser acidental. O que é o erro acidental? O substancial é o erro principal, né? É aquele erro que eu manifesto por ignorância, né? Agora, o erro acidental, ele já não é um erro perceptível. Ele vem a reboque da situação na qual estou inserido, seja do fato, seja da pessoa, seja da coisa. Tá certo? É uma qualidade secundária. Por exemplo,
Casei-me com uma pessoa acreditando que nós teríamos uma compatibilidade genética, né? Eu tenho um sangue positivo, ela também tem sangue positivo. E aí, por ocasião de um exame que nós tivemos que fazer, porque tínhamos planos de aumentar a família, né? Ter um filho e tudo mais, acabei descobrindo que o fator RH do sangue dessa pessoa não é um fator RH positivo, é negativo, o que pode implicar em algum tipo de consequência mais adiante para o filho que vir a nascer e, né, isso de trazer algum problema na amamentação. Estou dando um exemplo de erro secundário. Ora, o fato de eu desconhecer se o fator RH da pessoa é positivo ou negativo, em nada vai interferir no casamento que eu celebrei com essa pessoa, porque não é um erro substancial. Agora, por exemplo, supondo que eu tenha conhecido uma moça e aí na noite de núpcias eu descubro que a moça não é moça, é um trans, né? Não era minha intenção casar com um trans. E aí eu tinha intenção de ter família. O trans aparentemente não tem ainda condições de gerar um filho. Aí você vai levantar, mas a pessoa podia ter adotado. Não, mas não é o meu interesse adotar nesse momento. Neste exemplo, eu estou citando aqui um caso em que eu me relaciono com uma pessoa e no dia das núpcias eu descubro que essa pessoa ela é pessoa diversa daquela que eu acreditava que ela fosse. Tá certo? Erro substancial. Esse erro substancial pode dar fim ao matrimônio. Mas o erro secundário ou acidental, ele não dá fim ao matrimônio. Nós vai acontecer, eu ficar chateado e acabou o seu assunto. Né? Vou ter que aceitar essa realidade. Já o substancial, não. Eu posso manifestar um arrependimento por ter praticado determinado ato, alegando que agi com erro, e posso, então, requerer que esse ato seja desfeito. Mas apenas se for substancial. O acidental não permite o desfazimento do ato. Muito bem. Peço desculpas aos colegas, porque eu estou um pouco gripado, mas eu farei o possível para a gente seguir aqui o nosso programa. Muito bem. Com relação à segunda figura, que é o dolo, favor não confundir este dolo de que trata o direito civil com o dolo de que trata o direito penal. O dolo no direito civil representa você agir com o propósito de induzir o outro ao erro. É diferente o dolo do direito penal, que significa dizer que você quis praticar a conduta delituosa. Em direito civil, o dolo, ele representa o fato de você ter sido enganado por alguém e pelo fato de ter sido enganado, você praticou um ato que em circunstâncias normais você não praticaria. A essa figura chama de dolo. Então, diferenciando, ao passo que o erro eu manifesto espontaneamente ignorância ou desconhecimento sobre fato, pessoa e coisa, no dolo eu sou induzido por um terceiro ao erro. Ele utiliza de um argumento ou se omite em relação a determinada informação com o propósito de obter vantagem por conta da minha ignorância. Né? E a minha ignorância, nesse caso, vai derivar da minha boa-fé, porque eu acreditei que a pessoa com quem eu estou mantendo negócio, mantendo relação, praticando determinado ato, ela está sendo honesta comigo, está agindo de forma proba. E, na verdade, não está, porque ela está utilizando mecanismo inadequado para me convencer de maneira diversa do que é a realidade. Então, quando alguém lhe engana, ela está agindo de forma dolosa com você, ela está induzindo, ela está praticando o dolo contra você, que é o dolo de natureza civil. Por favor, não confundam dolo de natureza civil com dolo criminal, mais uma vez, hein? Muito bem. E o dolo, ele pode ser um dolo positivo ou pode ser um dolo negativo. O dolo positivo, ele acontece quando o indivíduo pratica atos para obter o resultado pretendido, né? Faz uma propaganda exagerada sobre um determinado produto, oferece vantagem, anuncia que determinada coisa vai lhe conceder vantagens que então você desconhece, tá? Isso é o dolo positivo. Eu ajo com o intuito de lhe enganar. Em sentido diametralmente oposto, eu tenho o dolo negativo, que nada mais é do que a minha omissão, a falta de informação intencional do indivíduo, com o propósito de, ante essas omissões, fazer com que a outra pessoa
acabe agindo de forma errônea, acabe agindo com erro, sendo induzida ao erro. Ele cala para poder enganar, tá certo? Isso é o dolo negativo. Agora, pode acontecer também desse dolo, ao invés de ser o dolos malos, que é aquele dolo que causa prejuízo à pessoa, ser um dolos bônus, né? Porque, afinal de contas, há males que vêm para bem. Como, por exemplo, o indivíduo que pretende se matar porque está sem dinheiro e uma outra pessoa, ao ver aquela cena, tenta impedir que o sujeito se mate, dizendo a ele que se ele deixar de se matar, se ele desistir da ideia de se matar, essa pessoa vai dar o dinheiro que ele precisa para poder solucionar o problema. E, a bem na verdade, este terceiro que interviu na cena, ele não tem dinheiro para pagar a dívida que motivou a nossa pessoa hipotética aqui a querer se matar. Né? O que acontece? Ele simplesmente está prometendo pagar um dinheiro que não tem, né, para impedir que o indivíduo se mate. Nesta hipótese, em que o cidadão induz o outro ao erro, ele o faz com o propósito de impedir um mal maior. Né? E que mal maior seria esse? O cidadão se matar. Então, para que ele impeça, né, para que ele consiga, tenha êxito no seu intento de impedir o suicídio de terceiro, o que ele faz? Ele mente, ele induz ao erro, né? Ele engana o pretenso suicida com o propósito de impedir que ele se mate. Isso aí nós chamamos, dentro do direito civil, de dolos bônus, ou dolo do bem. Tá certo? Muito bem. E da mesma forma como acontece com o erro, eu tenho ainda a figura do erro, do dolo acidental, que não é o dolo principal, né? Ou seja, não é aquele dolo que afeta o negócio como um todo. Ele tem uma característica secundária que não vai interferir no fato da negociação, no fato do ato que foi praticado. Como, por exemplo, eu pretendo comprar um relógio e a pessoa que me vende o relógio diz que a maquinaria do relógio ela é suíça, né? O mecanismo do relógio é suíço. E eu, acreditando se tratar de um relógio suíço, né, com uma máquina suíça, resolvo comprar. Posteriormente, numa futura manutenção, eu acabo descobrindo que a máquina, na verdade, do relógio que eu comprei não era suíça, era chinesa, mas tinha a mesma qualidade. Bom, em que pese se tratar de um detalhe secundário, o fato é que o relógio continua funcionando como se suíço fosse, apesar dessa característica. Se, eventualmente, o fato desse relógio, que tem um equipamento chinês, né, causar uma depreciação no valor do bem, aí eu posso, eventualmente, requerer que o vendedor me restitua parte do valor que eu paguei pelo relógio, porque, efetivamente, o relógio vale menos do que o valor que ele me ofertou por ocasião do negócio que eu celebrei com ele. Por quê? Caso eu soubesse que essa máquina, né, não era suíça, era de origem chinesa, eu teria mais, assim, segurança em firmar ou não o negócio, tá certo? Agora, vamos supor, por exemplo, né, que eu acredito comprar um relógio da marca Rolex e, na verdade, o cara está me vendendo uma versão falsificada. Neste caso aí, preste bem atenção, o relógio é falso, tá certo? Eu compro acreditando que é verdadeiro, porque o vendedor está me dizendo que é verdadeiro, e posteriormente descubro que o relógio é falso. Nesse caso, eu tenho um dolo principal, um dolo malos, que me causou prejuízo, porque paguei pelo relógio o preço que pagaria por um original, e não tive. Então, isto é causa de desfazimento do negócio. Agora, se o cidadão, na hora de me vender, diz que o relógio tem marca, tem procedência, e alega que o mecanismo foi fabricado na Suíça, mas foi fabricado na China, neste caso em específico, essa informação quanto à origem da fabricação do mecanismo do relógio não vai interferir na qualidade do mesmo. A não ser que efetivamente isso cause alguma depreciação no valor da coisa. Porque se não causar depreciação, eu vou ficar com esse relógio e não vou ter argumentos para desfazer o negócio. Tá certo? Porque o que interessa é a marca que eu estou comprando e não o mecanismo que faz o relógio funcionar. Tá certo? Muito bem. Avançando. Uma outra figura que nós temos aqui
né? É o dolo praticado por terceiro, tá certo? Quem é o terceiro nessa história? Aí eu preciso deixar claro que não é a outra pessoa, é uma terceira pessoa que age em conluio com a pessoa com quem eu estou mantendo o negócio, e essa terceira pessoa ela é responsável por dar credibilidade ao que a pessoa com quem eu estou tratando está falando. É como se fosse uma espécie de pessoa que avaliza o que o vendedor está falando. Por exemplo, eu estou comprando ali o relógio, o vendedor começa a me dizer, não, esse aqui é um relógio original, eu estou aqui vendendo e tal, vou dar um desconto de 10, 20% no valor do relógio. Tem outros clientes aqui, por exemplo, o cidadão aqui, aí puxa lá um terceiro elemento e diz, olha, esse aqui é um cliente meu, compra o relógio aqui comigo, fale para ele como é o nosso relógio. Aí o cidadão, né, que foi pinçado ali na hora para dar o testemunho dele, diz, não, pode comprar, fique tranquilo, sempre compro aqui e tal. E, na verdade, o que você tem aí é um artifício engendrado por duas pessoas para lhe convencer de comprar uma coisa que é falsa, uma coisa como se fosse original e que, na verdade, é falsa. Aí, nesse caso, existe o dolo de terceira pessoa. Porque o terceiro está dizendo que aquilo que você está comprando é verdadeiro e, na verdade, não é. Ele é falso. Tá? E ainda temos a figura do dolo de representante legal. Que dolo é esse? Bom, você já deve ter ouvido falar de um instrumento chamado procuração. Pode acontecer do procurador, que a pessoa queria ter um instrumento de procuração outorgado em seu favor, praticar atos que sejam dolosos em relação a outras pessoas. Como, por exemplo, esse procurador me procura para querendo vender uma caneta da marca Montblanc, na verdade não é Montblanc, ela é uma imitação de Montblanc, tá certo? Ele apresenta lá a documentação dizendo que ele representa uma empresa que vende aquela caneta e é representante naquela área para a marca daquela caneta, me oferece, eu acho o preço interessante, acho as características interessantes, e aí cai na conversa do vendedor e acaba vendendo um produto falsificado como se fosse verdadeiro. Nesse caso, essa pessoa que se apresentou representante dessa empresa, dessa pessoa jurídica, ele está praticando o que nós chamamos de dolo de representante legal. Porque, a rigor, esse dolo seria como se tivesse sido praticado pela empresa e, na verdade, está sendo praticado pelo representante dela. Tá? Em termos contratuais, esse tipo de conduta, ela responsabiliza diretamente a pessoa que está sendo representada e subsidiariamente a pessoa que está representando. Então, isso tem que ser observado também numa eventualidade de ação que você vir a mover, você não vai mover contra quem te vendeu, vai mover contra a pessoa que, hipoteticamente, né, estava sendo representada naquele ato que a venda foi feita. Tá certo? Muito bem. Existe no artigo 150 o que nós chamamos de dolo de ambas as partes, né? Situação em que um indivíduo age com o intuito de enganar o outro e vice-versa. Nesse caso, configura-se aquela máxima que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? O fato é que, em havendo dolo de ambas as partes, o ato que foi praticado entre elas é considerado válido porque ambas as condutas, apesar de serem consideradas causa de desfazimento do negócio, elas se anulam no momento que ela é praticada. Então, um não pode alegar que o outro o induziu ao erro, porque a causa motivadora desse negócio foi que um, de fato, queria enganar o outro. E não conseguiu, não tiveram êxito. Tá certo? Nessa hipótese, o ato que eles praticaram é considerado nulo. Por exemplo, eu resolvi fazer uma troca de um bem que eu tenho. Eu tinha vamos ver aqui, a caneta, né? Eu alego ter uma caneta na Montblanc e o meu outro colega, a pessoa com quem eu pretendo negociar, também diz que tem e quer fazer uma troca comigo. Porque ele tem um modelo X, eu tenho um modelo Y. E aí eu não digo para ele, e muito menos a mim, que o que na verdade a gente está trocando não são canetas da marca Montblanc, são falsificações, são imitações da marca. Fazemos a troca. E aí, posteriormente, eu descubro que eu fui enganado e ele também. Pode haver desfazimento do negócio nessa hipótese? Não. Por quê? Porque a causa motivadora, o que levou as partes a realizar essa permuta, nada mais foi do que o intuito recíproco de um querer enganar o outro, e, bem na verdade, os dois se surpreenderam com a atitude positiva de ambos tentando praticar o dolo um contra o outro. Tá certo? Muito bem. Avançando aqui. A outra figura, e agora a gente já se afasta um pouco da questão
da manifestação errônea e já vai para a supressão de vontade, ou a você ser conduzido a praticar conduta diversa daquela que você praticaria, e essa figura chama-se coação. A coação ela pode ser física, pode ser moral, e ela ocorre sempre que você for ameaçado por terceiro a praticar determinado ato sob pena de não fazer. Você sofreu um constrangimento muito grave, ou você sofreu algum tipo de agressão que acabe afetando a incolumidade física da sua pessoa, né? Uma agressão, seja ela motivada por meios mecânicos ou pela própria agressão corporal, enfim, tá certo? A coação ela se traduz nessa hipótese, né? Eu coajo o cidadão a praticar determinado ato, sob pena de ele não fazer, eu vou agredi-lo ou então vou constrangê-lo moralmente. Vamos falar do mais fácil, que é a coação física. Eu, de repente, quero que o cidadão reconheça uma dívida que ele tem para comigo, e como eu sou uma pessoa de modos irrazoáveis ou de pouca conversa, eu me valho de um revólver, ou então de um porrete, ou então de uma faca, para compelir o devedor a declarar por escrito que está me devendo um valor. Tá certo? Ele está me devendo. Mas eu não posso fazer uso desses meios, que são considerados irrazoáveis, para obrigar o cidadão a confessar uma dívida que tem para comigo. Porque no momento que eu faço isso, eu, além de estar agindo com abuso de direito, eu estou praticando a figura da coação física, né? Porque ele, em situação normal, não reconheceria que está me devendo. Eu deveria entrar com uma ação de conhecimento em juízo para declarar a existência daquela dívida e obrigar o cara a me pagar. Mas eu resolvo criar um atalho impróprio, e aí eu acabo obrigando o cidadão a reconhecer que está me devendo pelos meios mais inadequados possíveis. Nessa hipótese em que eu estou me valendo de instrumentos mecânicos, né, por meio de violência ou ameaça de violência, a querer obter essa declaração do cidadão, eu estou praticando a coação física. E a coação moral, professor, como é que ela funciona? Você não vai usar de ameaça física, mas você vai, por exemplo, dizer para o devedor que se ele não confessar que está devendo, que vai divulgar a foto dele com o amante para a mulher e os filhos tomarem conhecimento de que ele é um homem que não honra o matrimônio, né? Eu posso chantagear, né? Eu posso compelir a pessoa a praticar um ato que ela não praticaria em condições normais. É muito comum, vocês devem ter ouvido falar, daquelas chantagens que são feitas por meio de internet, né? O cidadão entra num chat de conversação com outra pessoa, a pessoa começa a seduzi-lo e começa a querer trocar fotos íntimas, e aí lá pelas tantas, depois que essa pessoa já tem um acervo bom de fotos íntimas, ela vem com uma história querendo que a pessoa transfira dinheiro para ela, sob pena de não fazer, expor as fotos íntimas do outro, né, nas redes sociais, né? Isso também é uma forma de coação, só que essa coação ela é uma coação moral. Por quê? Porque ela visa constranger a vítima a praticar um ato que, em circunstância normal, ela não praticaria. Tudo bem? Muito bem. Avançando aqui. A outra figura são duas figuras que foram instituídas, né, no novo Código Civil. A primeira delas é o estado de perigo e a outra é a lesão. O que é o estado de perigo? Pode acontecer de um determinado momento eu me vir às voltas com uma situação inusitada. Eu, por exemplo, resolvi ir para um flutuante no fim de semana, e no flutuante eu resolvi me jogar nas águas ali do Tarumã, com uma correnteza relativamente forte. Tentei nadar contra a correnteza, perdi as forças, comecei a sentir que estava afundando, e aí, no desespero, eu começo a bater meus braços, e aí passa alguém naquelas pranchas, né, praticando SUP, e me vê naquela agonia. Eu peço socorro, me ajude, tá, eu estou me afogando. E a pessoa se aproveita daquele estado no qual eu me encontro e diz, olha, eu te salvo se tu prometer vai me dar 10 mil reais. Ora, se você está na iminência de se ver às voltas com afogamento, alguém lhe oferece ajuda e lhe pede 10 mil reais, com certeza você não vai dizer, não, deixa o próximo aí que eu peço ajuda do próximo que vier. Você vai acabar aceitando. Se essa circunstância vir a acontecer, você está diante do famoso estado de perigo. Você, diante de uma situação inusitada, quis se livrar do risco pelo qual você está passando, né? E resolveu, então, aceitar um negócio extremamente desvantajoso,
apenas para se ver livre daquela situação. Outra coisa também, o estado de perigo de terceiro. Você tem um filho que está com uma doença grave, precisa ser operado, e você só tem um único imóvel do qual pode dispor para conseguir recursos para tratar desse filho. O que você faz? Você anuncia a venda desse imóvel pelo valor real dele de mercado. Vamos supor R$ 1 milhão. E aí aparece o cidadão que tem conhecimento de que você tem esse filho doente, que precisa urgente de dinheiro para poder tratar do filho, e resolve, então, ao invés de pagar R$ 1 milhão que está sendo pedido, resolve pagar R$ 400 mil. Você vai dizer, mas professor, se o imóvel é dele, ele pode vender pelo preço que ele quiser. Pode, mas não em patamar aviltante. E, principalmente, considerando que o cidadão acaba vendendo o imóvel nesse valor porque ele precisa cuidar do filho, tratar do filho que está severamente doente. Nesse caso, essa situação que levou o cidadão a vender o imóvel por preço aviltante, ela pode ser desfeita em juízo se ele conseguir provar que o comprador daquele bem se valeu do estado de perigo em que se encontrava o antigo proprietário do imóvel e fez proposta aviltante para que ele vendesse o imóvel por um valor muito inferior ao que valia no mercado, para poder salvar a vida do filho dele. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de estado de perigo. Você está diante de uma situação, quer se ver livre dela e você acaba aceitando celebrar negócio extremamente desvantajoso para você. Quando isso acontece, nós temos a figura do estado de perigo. Agora, você também tem uma outra situação, que é a lesão. O que vem ser a lesão? A lesão, ela se parece com a figura do dolo, mas ela difere em que medida? Ao passo que, ela se parece com o erro, mas em que ela se diferencia? Ao passo que o erro é uma manifestação errônea sobre a realidade, que eu manifesto espontaneamente, independentemente da ação de terceiros, no caso da lesão, eu, por inexperiência, acabo celebrando um negócio extremamente desvantajoso para mim. Exemplo. Completei 18 anos de idade, tenho um dinheiro na poupança e resolvo comprar um carro. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar o carro à vista. Mas aí eu fico pensando que eu não queria me desfazer de todo o meu recurso financeiro e resolvo financiar pelo maior tempo possível esse carro. Aí, eu aos 18 anos de idade, vou até uma concessionária. Através da concessionária, eu sou colocado em contato com o banco que financia a aquisição dos veículos, faço um contrato de crédito direto ao consumidor, um CDC, de 60 meses, e aí começa a pagar todo mês o valor daquele carro. Lá pelo terceiro, quarto mês, eu tive contato com um professor de economia que me explicou que teria sido mais vantajoso para mim ter comprado o carro à vista do que pegar minha poupança e dilapidar minha poupança, porque ao longo desses 60 meses, o carro que vale X vai valer praticamente 3X, ou seja, a dívida que eu tinha de, 50 mil reais, em 60 meses vai virar 150 mil. E a minha poupança, que é de 50 mil, não vai ser suficiente para pagar esse empréstimo por conta dos juros, que vão corroer a minha capacidade de pagamento. Eu digo, poxa, mas na hora que eu celebrei o negócio, ninguém me falou sobre isso. Ou seja, eu, com 18 anos, inexperiente, celebro um negócio desvantajoso para mim. O que eu poderia fazer aí? Bom, há uma solução simples. Eu poderia entrar com uma ação para revisar o negócio e requerer o pagamento à vista daquele carro para que eu não tenha que responder pelos juros que vão ser cobrados da minha pessoa ao longo dos 60 meses e com isso eu não comprometo a minha poupança. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de lesão. O sujeito, por inexperiência, não confundir com ignorância. O sujeito, por inexperiência, ele celebra negócio extremamente desvantajoso. Tudo bem? Perfeito. Vamos avançando aqui. A outra figura que nós temos, além do estado de perigo, é a figura da simulação. O que vem ser a simulação? A simulação nada mais é do que uma declaração enganosa da vontade que tem por finalidade produzir efeito diverso daquele indicado e que tem por característica gerar uma aparência de direito com a finalidade de iludir terceiros ou burlar a lei. Aí você diz, professor, eu não consegui entender o que vem ser uma simulação. Eu vou explicar. Se você fizer uma leitura do artigo 550 do Código Civil, você vai observar que é anulável a doação que o cônjuge faz para a amante ou para o amante. Tá certo?
Isso está lá no 550. Se a mulher ou o marido descobrir que o esposo ou a esposa estão cometendo adultério e estão desviando recursos da casa, né, da família, para presentear o cúmplice, né, que é o nome que se dá para o amante ou para a amante, você pode entrar com uma ação de juízo e pedir a anulação dessa doação. Mas aí, o cidadão teve aula comigo, de direito civil, e me perguntou como é que ele poderia driblar essa simulação, essa disposição do artigo 550. Eu disse aí, rapaz, se você tiver um amigo da sua confiança, aquele que geralmente frequenta o mesmo bar que você pode combinar com ele o seguinte, que ele vai te fazer um empréstimo em dinheiro e que você vai emprestar esse dinheiro para ele pagar em um mês, 6 meses, um ano, né? E aí, com esse dinheiro que ele vir a receber, ele repassa para a tua amante ou para o teu amante para comprar o que você quer comprar para ele. Que aí você meio que quebra a rastreabilidade desse dinheiro. E como é que você vai enfeitar mais essa realidade? Você chega em casa lamentando o fato de ter conversado com um amigo seu que está passando por dificuldades e que lhe pediu um empréstimo em dinheiro, que você tem esse dinheiro e gostaria de emprestar para esse amigo. Você faz com que o amigo assine uma nota promissória, repassa o dinheiro para esse amigo, ou transfere via transferência bancária eletrônica para esse amigo o valor, e esse amigo saca esse dinheiro e vai lá na loja, onde quer que seja, esteja à venda aquilo que você pretende dar de presente para o amante ou para a amante, e acaba presenteando essa pessoa com esse item, mas não por intermédio próprio, por intermédio de terceiro. Eu tenho aí uma situação que ela simula a realidade, né? Que simulação é essa? Eu estou fazendo de conta que estou doando, emprestando dinheiro para um amigo, e na verdade eu estou doando aquele recurso, né? Fazendo uso desse tipo de subterfúgio para poder contemplar minha amante. Com isso, em tese, eu dou uma driblada na redação do artigo 550 do Código Civil, né? A essa situação que eu acabei de descrever para você, eu dou o nome de simulação, né? Eu construo um cenário fictício para ocultar a ocorrência, né, dessa doação. Porque se eu fizesse a doação direta para o amante ou para a amante, e minha mulher vir a descobrir, ela tem a prerrogativa prevista em lei, artigo 550, de ingressar em juízo e requerer a anulação dessa doação que eu fiz. Para evitar passar por esse transtorno, eu simulo um empréstimo para um amigo e este amigo transfere esse recurso para essa pessoa com quem eu mantenho relação em grau de adultério. Tudo bem? Legal a simulação, né? Muito bem. E deixa eu ver aqui, eu acho que por fim, nós temos aqui a figura... Cadê? Deixa eu avançar aqui. Por fim, eu tenho a figura da fraude, né? O que vem ser a fraude? É a conduta que eu pratico com o propósito de não querer honrar uma dívida que eu possuo e, para isso, eu dilapido o patrimônio que tenho como forma de evitar que esse patrimônio acabe caindo nas mãos dos meus credores. Então, quando você tem a figura da fraude, ela se presta exatamente para que você retire do raio de alcance do credor os bens que você possui. Isso é fraude. Quando eu quero fraudar alguma coisa, eu quero esconder da pessoa bens que eu possuo que são capazes de responder por uma dívida que eu assumi e não quero pagar. Tá certo? Se essa fraude é cometida sem que haja uma ação em curso para me cobrar, eu estou praticando o que a gente chama de fraude contra credores, né? Eu oculto os meus bens para que meus credores não se apoderem dele para liquidar as dívidas que eu contraí, tá certo? Agora, se os credores ingressaram com uma ação objetivando me cobrar, né? Objetivando escutir esses bens que eu possuo, e eu dou um jeito de desaparecer com eles, aí a fraude já não é mais contra credores, ela passa a ser o que nós chamamos de fraude à execução. Eu estou ocultando patrimônio para que a justiça não alcance esses bens e faça com que esses bens respondam pelas dívidas que eu contraí e não quis pagar. Tá certo? Essa é a figura da fraude. E dentro do direito civil, a fraude ela possui dois elementos, né? Que nós chamamos que é o concílio fraudes e o animus damini. O que é o concílio fraude? Eu não consigo fazer uma fraude sozinho.
tá certo? Eu preciso de uma terceira pessoa que me ajude a realizar essa fraude. Exemplo, esse aqui é um caso clássico, né? Eu vivo em união estável com uma pessoa. Essa pessoa sabe que eu sou um devedor quanto mais. E aí eu tenho conhecimento de que um credor que eu possuo está na iminência de entrar com uma ação, e antes que ele entre com a ação, eu resolvo então simular, olha só, hein, uma separação com essa pessoa com quem eu convivo, e ela imediatamente ingressa com uma ação de alimentos contra a minha pessoa. Aí vamos supor que eu possua um bem, né, um bem imóvel, que pode ser discutido. O bem, a excursão significa dizer que ele pode ser apreendido pela justiça para pagar a dívida do credor, tá certo? Isso nós chamamos de excursão. Então eu tenho um bem que pode ser discutido, e aí o que eu faço? Né? Pegando carona ali no artigo 800 e... eu não sei se é 813, ou 800 e... eu acho que é 813 do Código Civil. Depois eu vou confirmar para vocês, tá? Que trata da constituição de renda. Eu celebro um acordo, olha só, hein, com a mãe desse meu filho e digo o seguinte, olha, a partir de agora, essa casa que eu tenho aqui, o aluguel dela vai ser revertido para pagar a pensão da criança. Celebramos um acordo, homologamos em juízo e aí o credor vem atrás do bem, descobre que tem essa casa, resolve ingressar com uma ação, né? E aí ele acaba descobrindo que esse imóvel não pode ser discutido porque, de acordo com a regra aplicável aos contratos de constituição de renda, uma vez que nós fazemos uso dessa casa para que o aluguel dela se reverta em renda para o meu filho que é menor incapaz, tá certo? Ela não pode ser penhorada. Ele vai ter que procurar um outro bem que seja passível de ser penhorado para poder, então, cobrar o que eu devo, tá certo? Se ele não ingressar com a ação, eu tenho aí caracterizado uma fraude contra credores. Mas, se ele vir entrar com a ação, eu tenho aí o que nós chamamos de fraude de execução. Por quê? Eu me utilizei de um subterfúgio em associação com terceira pessoa para ocultar o patrimônio que tenho e impedir com isso que os meus bens sirvam para pagar as dívidas que eu contraí. Tá certo? Tem uma outra forma também de você fraudar o credor, né? Você tem um supermercado, ou então alega que tem um supermercado, vai no estabelecimento, compra uma série de itens para colocar no seu armazém, acerta o local e o horário de entrega desses bens que deverão ser colocados em um determinado endereço que você indicou. O vendedor vai até o local que você indicou, entrega as mercadorias que você comprou e dali a 30 dias vem cobrar de você os valores devidos por conta dessa mercadoria. Nesse meio tempo, você retirou toda essa mercadoria desse endereço e colocou em outro endereço, tá certo? Quando o credor vier atrás desses bens que ele lhe entregou para tentar reavê-los, não vai conseguir porque eles não estão mais lá. Você ocultou esses bens. Muito obrigado. Você ocultou esses bens, tá certo? Da pessoa e com isso você não tem mais meios, em tese, de pagar aquela obrigação. Você frustra o interesse do credor, comete o que nós chamamos de fraude contra credores, tá certo? Se porventura esse mesmo credor ingressar com uma ação de execução contra você, né, com o objetivo de, em não recebendo o recurso financeiro, tentar reaver os bens que ele lhe entregou, ele vai ter que indicar esse endereço onde os bens não estão mais presentes. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter como pagar aquela obrigação e a execução provavelmente vai restar frustrada pelo fato de você ter ocultado os bens que você possuía e que poderiam efetivamente pagar essa obrigação. Entenderam? Isso aí nós chamamos de fraude, né? Se for antes de uma cobrança judicial, fraude contra credores. Se for se ela ocorrer após a ação ter sido ajuizada, é fraude de execução. Agora, eu esqueci só de falar dois elementos que estão presentes na conduta de quem age dessa forma, que é o que nós chamamos de concílio fraude, que é você, em conluio contra a pessoa, né, agir com o intuito de fraudar, e o animus damini. O que é o animus damini? É o ânimo de querer causar dano ao credor. E é o que exatamente você faz quando você se vale desse tipo de subterfúgio, visando não pagar as dívidas que você contraiu. Ok? Muito bem.
Deixa eu ver se eu tenho aqui mais uma coisinha para nós falarmos sobre defeitos do negócio jurídico. Né? Falei aqui da fraude contra credores, tá certo? Já tinha falado anteriormente sobre a nulidade e sobre a anulabilidade. Nós já falamos na última aula sobre isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Professor? Oi, querida. Só uma pergunta, é porque o senhor está falando sobre defeitos dos negócios jurídicos, né? Exatamente. Aí no seu slide está defeito dos atos jurídicos. É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Não. Ato jurídico e negócio jurídico eles estão dentro do mesmo contexto, porque o ato jurídico hoje ele é interpretado no direito civil como um ato negocial. Né? E o que é um negócio? É toda e qualquer interação entre particulares. Tá certo? Compreendo, professor. Obrigada. É isso. Muito bem. Aí, gente, eu não vou tratar desses outros slides que nós temos aqui, porque eles estão falando sobre nulidade e anulabilidade, e eu acredito ter falado bastante sobre isso na última aula, quando eu apresentei aquele meu esqueminha, né? Esse quadro aqui para vocês, quando nós viemos tratar aqui sobre nulidade e anulabilidade. Eu acredito ter exaurido o tema quando falei aqui sobre isso com vocês. E depois, eu me recordo de, em virtude da nossa última aula ter sido frustrada, né, nós fizemos aí um acordo para suprimir a aula e, em contrapartida, eu coloquei algumas questões. Eu coloquei essas questões aqui, mas eu gostaria de responder somente na próxima aula, porque eu estou ficando aqui um pouco afônico e estou com receio de perder minha voz, tá certo? E aí, na terça-feira, nós iniciaremos o nosso encontro corrigindo essas questões aqui e, dando sequência à nossa aula, falaremos sobre o ato ilícito. Pode ser assim? Tudo bem, professor, sem problemas. Eu agradeço muitíssimo a compreensão. Tá certo? Desejo a todos um bom fim de semana. E aí eu acredito que amanhã eu já coloque na internet, para os colegas que não puderam assistir a aula, esse nosso encontro gravado. Tudo bem? Obrigada, professor. Boa tarde. Professor, obrigada. Uma boa tarde. Viu? Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, queridos. Fiquem bem.